Oi, oi, meus amores, olha quem apareceu. Como se nada tivesse acontecido depois de semanas, né, sumida aqui do canal. Mas eu digo pra vocês uma coisa, eu fiz uma promessa. Eu não vou abandonar vocês, eu posso até demorar, eu posso até tardar, mas eu chego, hein? Uma hora o videozinho vai chegar pra você, então não desiste aqui do canal em nome de Jesus. Fica aqui comigo, mas é porque esse início de ano é muita correria aqui na nossa igreja local, é muita correria na nossa vida pessoal, vem Natal, virada de ano, e realmente postar vídeo aqui no YouTube é algo que demanda tempo pra mim. Então eu sei que vocês me amam e eu amo demais vocês, então eu conto muito com a compreensão de vocês em relação a ordem de postagem de vídeo aqui do canal, tá certo? Mas hoje, gente, é um vídeo muito rápido, muito objetivo. Eu vou tentar ser rápida, porque eu falo que é rápido, mas eu nunca sou rápida. E foi algo que Deus falou comigo ontem, na verdade. E se eu tivesse 10 minutos para tomar um café com você, para a gente tomar um suco junto, seria essa palavra que eu te daria para guiar todo o seu 2022. Porque Deus, ele girou uma chave na minha mente no momento que eu estava lendo essa palavra. E eu quero ser muito objetiva com você, mas eu quero te dar uma direção, que se você colocar em prática, que se você vigiar certinho, vai mudar grandes coisas na sua vida. Gente, a palavra que Deus me deu está lá em 1 Reis, capítulo 13. E é a história do homem de Deus e do profeta velho. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu vou ler para você. E se você quiser me acompanhar, seria maravilhoso, porque é uma história que vale muito a pena você meditar na palavra de Deus. E diz assim, a partir do verso 1. 1 Reis 13, verso 1. Diz assim: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal, dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Gente, eu vou continuar lendo essa história para vocês mais um pouquinho na frente, mas do que é que se trata? 1 Reis capítulo 13. Existia um rei chamado Jeroboão, que ele era um rei onde o próprio Deus havia colocado ele no trono para reinar. Só que ele se desviou dos caminhos do Senhor e ele fez muito pior do que os outros reis idólatras de Israel. Ele levantou altares a deuses estranhos, ele queimou incenso, ele levantou até mesmo prostitutos cultuais para servir a esses deuses na nação de Israel. E ele levantou sacerdotes no meio desse povo para servir a esses deuses pagãos. E a ira do Senhor se acendeu contra Jeroboão. E Deus envia quem? Um homem de Deus. Aqui na Bíblia não fala o nome dele, somente chama ele de homem de Deus, e mais embaixo se refere a ele como profeta. Mas esse Deus, ele estava mas esse homem, ele estava cheio da autoridade do Senhor. Esse homem, ele estava convicto daquilo que Deus havia falado no seu coração. Ele vai até Jeroboão com toda a autoridade. Ele se levanta naquele palácio e ele profetiza coisas duras e coisas que se cumprem. E aquele homem, ele tinha tanto respaldo de Deus, Deus estava tanto com ele, Deus era tanto na vida dele, que quando o rei se levantou contra a palavra que saiu da sua boca e falou assim: prendam ele, a mão do rei secou imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque ele levantou a mão contra um homem de Deus.
Não se preocupe, as pessoas que levantam a mão contra você, quem vai se encarregar delas é o próprio Deus. Você não precisa fazer nada, já fica aí uma parte da revelação. E esse homem, ele sai do palácio, ele entrega a revelação que Deus havia entregado, só que havia um porém, e presta atenção comigo, Deus tinha dado uma direção a esse homem, e essa direção era a seguinte: ele não poderia voltar pelo mesmo caminho, ele não poderia comer nem beber nada naquela cidade. E ele precisava seguir essa direção à risca. Era a única coisa que Deus tinha colocado como barreira para esse homem. Era o único porém, era a única vírgula. Olha, tu vai lá, tu vai profetizar, mas você precisa tomar um caminho diferente do que você foi. Você não pode voltar pelo mesmo lugar. E você não pode nem comer e nem beber em lugar nenhum por onde você passar. Certo? Essa foi a direção que Deus deu para ele. Mas olha o que acontece. Mas em Betel, no verso 11, morava um velho profeta. Morava o quê? Um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos por que caminho ele foi. E eles logo mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve nem comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: olha, presta atenção nessa parte. Olha o que o velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Verso 19. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Gente, isso é muito sério, porque o que acontece? Como eu já disse para vocês, o homem de Deus, ele estava cheio da presença de Deus e ele tinha uma direção muito específica. Talvez Deus, durante o início desse ano de 2022, ele já te deu a direção que ele quer que você siga durante todo esse ano, como ele já deu para mim. Deus já falou comigo o que ele quer para mim nesse ano de 2022. E muitas vezes a gente está focado naquilo que Deus nos entregou. Só que a gente sempre está sujeito a dar de cara com o profeta velho. E o que é esse profeta velho? É uma pessoa onde ainda é um homem de Deus, só que o tempo de Deus para a vida dela já passou. Quantas pessoas cruzam no nosso caminho, eles são homens de Deus, são espirituais, só que os planos de Deus já não usa essa pessoa há muito tempo. E essa pessoa quer palpitar no plano de Deus para a nossa vida agora. E muitas vezes a gente dá ouvido. Eu disse para você que essa palavra seria rápida e objetiva, e ela será. Gente, escuta o que eu vou te falar agora. Deus, ele vai dar a direção para você. E nada vai ter poder, nem no céu, nem no inferno, nem homem na terra, vai ter poder de parar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Enquanto você estiver seguindo na direção que Ele te deu, enquanto a voz que você estiver ouvindo seja a voz do Senhor, você vai continuar desbravando, vencendo, tendo a autoridade de Deus para fazer o que você faz. A tua boca será usada pelo Espírito Santo. Só que é um porém. O homem, ele não pode te desviar do propósito do Senhor.
O rei, ele tentou ir contra a palavra de Deus na vida daquele homem. Só que foi o que aconteceu, a mão dele secou. Deus não permite que ninguém toque no seu propósito, que ninguém toque no seu chamado. Você não precisa temer opinião alheia de quem diz que Deus não vai fazer. Você não precisa se preocupar com quem não acredita naquilo que Deus está fazendo através de você. Você não tem que se preocupar, Deus vai se encarregar de dar a essa pessoa segundo as suas obras. Mas somente uma coisa pode nos desviar do plano de Deus para a nossa vida. E que coisa é essa? Você pode me perguntar, que coisa é essa? É quando você para de ouvir a voz de Deus e você começa a dar ouvido à voz de outras pessoas. Você tem que ter responsabilidade pela unção que você carrega. Não importa se foi a pessoa espiritual, a pessoa usada na revelação, que diz para você que não é esse caminho para você seguir. Se Deus falou que é para você seguir, levante a sua cabeça e siga adiante. Independente do que A ou B que se sente espiritual te falou. Hoje a juventude está pautada muito em revelação, revelação, revelação. Ele quer chegar na igreja, quer ouvir a moça do coque, né, como a juventude costuma falar. A moça do coque falar, entregar uma revelação. Eis que te digo, é uma geração que quer ouvir muito. Eis que o Senhor te diz. Eis que te falo em nome do Senhor. Mas as pessoas hoje não querem parar e ouvir a voz do próprio Deus que tem falado a todo momento na tua vida. Se esse ano para você, se você quer que esse ano seja diferente, se você quer realmente trilhar novos caminhos na presença do Senhor, se você quer desbravar um novo propósito, se você quer viver um novo tempo na sua vida, você vai precisar se apegar somente àquilo que Deus te diz e não àquilo que as pessoas te falam. E não aquilo que as pessoas te falaram. Porque muitas vezes a pessoa ela não vai estar nem mal intencionada. Ela não vai na mente dela pensando, eu vou tirar ele do propósito, eu vou falar mentiras para essa pessoa, eu vou afastar ela da vontade de Deus. Às vezes não. Às vezes as pessoas te dão um conselho até mesmo na inocência, por não conhecer a palavra de Deus na tua vida, não conhecer o projeto de Deus na tua vida. Às vezes vai ser na inocência, e quem tem que proteger o propósito de Deus na tua vida é você. Porque para cada filho, Deus tem um projeto determinado. Para cada filho, Deus tem um plano único. Não tem como você se encaixar no plano de outra pessoa, no projeto de outra pessoa, e alguém se encaixar no projeto de Deus para você. Não bate. Para cada filho na terra, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma semente para disseminar nessa terra. E Ele tem um propósito exclusivo na sua vida. Então não seja como esse homem de Deus, que ouvindo claramente a palavra do Senhor, prefere dar ouvido a uma pessoa que tinha a aparência de espiritual, mas que o tempo dela já tinha passado. O tempo de Deus é para você, querido. O tempo de Deus é para você, querida. Se apega à palavra do Senhor e segue no seu caminho. Ultimamente eu tenho falado muito sobre sabedoria. E o que é sabedoria? Muitas pessoas acham que sabedoria é somente saber o que é certo e o que é errado. É verdade ou não é? E isso sim faz parte. Sabedoria é você saber onde você coloca o seu pé. Ok. Mas vai além o significado dessa palavra. Uma pessoa sábia é aquela que sabe o que é para ela e o que não é. Entenda o que eu estou te falando. Uma pessoa sábia, muitas vezes ela vai receber propostas que não vão levar ela para o pecado. Você está me compreendendo? Uma pessoa sábia, muitas vezes ela vai receber propostas que na cabeça dela muitas vezes vai ter tudo a ver. É de Deus, mas não é para você. É de Deus para outra pessoa, mas não é para você, porque teu chamado é outro, teu ministério é outro, teu lugar nessa terra é outro, teu lugar dentro da tua igreja é outro. Sabedoria é você receber propostas maravilhosas, mas você saber dizer não, porque não é para você. Você está me compreendendo? Isso é ser sábio.
Não é só você se afastar do mal, saber o que é pecado ou o que não é. É você saber discernir qual é o projeto de Deus para a sua vida e qual é o projeto de Deus para a vida de outra pessoa. Você não pode se comparar. Que nesse ano de 2022 você venha entrar nesse ano sabendo o que Deus quer para a tua vida. Se você ainda não recebeu essa revelação do que Deus quer para você, eu profetizo que ainda essa semana Deus vai te mostrar. Mas entra no teu quarto, fecha a tua porta e começa a orar esse Deus em secreto, para que Ele te revele o que Ele quer para você. Será que Deus esse ano Ele está querendo te mudar de departamento na tua igreja? Será que Deus esse ano está querendo te colocar em algum departamento para servir? Porque eu já te falo logo, quem não serve na igreja local, não serve para servir o reino de Deus na plataforma mundial. Se você acha que a sua igrejinha é pequena, que não tem lugar para você, você não está servindo na sua igreja, você não é apto para servir em lugar nenhum. Eu já te digo logo, então acha um lugar na tua igreja para servir, em nome de Jesus. Chega dessa ilusão de querer ter o nome lançado para as nações e não está querendo servir no pouco que Deus te colocou. Quer o muito, mas não valoriza o pouco. Isso é hipocrisia. Isso é coisa de crente mamata, que só quer mamar, mas não quer oferecer. Certo? E você não pode fazer parte dessa geração. Você tem que fazer parte de uma geração que serve, onde Deus te coloca. Onde você está é o lugar que Deus quer para você. Quando Deus quiser te soprar, Ele vai se encarregar disso. Não acha que o poder está nas suas mãos. Ok? Então, será que Deus não está querendo te aperfeiçoar no seu ministério local? Será que Deus não está tentando te entregar uma visão diferente para a tua vida? Será que Deus não quer algo novo para o seu relacionamento, para as suas amizades, para a sua vida financeira? Será que Deus não está querendo fazer algo novo na tua vida, mas isso é algo teu? É o que Deus vai te revelar. Chega de em 2022 estar dependente do que as pessoas te falam, das revelações que Deus entrega para outras pessoas. Isso é bom, isso é ótimo, mas você tem que se apegar àquilo que Deus fala a você, porque o que Deus fala com você é o que Ele quer para você. O que Deus fala com a irmã na igreja é o que Deus quer para aquela irmã, certo? Deus vai usar profeta? Vai, mas só siga a mensagem do profeta se realmente casar, tiver tudo a ver com aquilo que Deus já colocou no seu coração. Aí vai ser confirmação, mas não mude o seu destino, não mude o seu percurso por causa de alguém que se apresentou a você dizendo que essa é a palavra de Deus para a tua vida. Ah, se eu tivesse seguido os conselhos, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não estaria nem falando contigo hoje. Ah, se eu tivesse ouvido alguns profetas velhos que cruzaram o meu caminho. Ah, se eu tivesse ouvido. Certo, galera? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Ei, nesse ano de 2022, tenha foco naquilo que Deus te disse. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Siga em linha reta naquilo que Deus te revelou. É assim que você vai chegar ao fim do ano, realmente vivendo o novo de Deus, vivendo o plano de Deus para você e vivendo o extraordinário. Essa foi a palavra de hoje para você. Eu espero demais que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha aberto os seus olhos. Medita nessa palavra mais um pouquinho, medita no capítulo inteiro, que realmente é um capítulo grande, não dá para eu ler todo para você. Mas o fim daquele homem de Deus foi ser morto pela desobediência que ele cometeu. Não mate os planos de Deus na sua vida por desobediência à palavra dele. Você só deve obediência ao Senhor, a palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Beijos e até a próxima. Tchau!